Filhos, nosso maior tesouro. Dependendo de como nós vamos fazer com eles, como nós vamos criá-los, os filhos dependem inteiramente do pai e da mãe, desde bebezinho até uma grande parte da sua idade, né? E as crianças, né, têm sofrido bastante nesses dias, mas por outro lado, eles estão lucrando de pais que estão se dedicando, né? E eu creio que é um tempo que todos estamos perdendo, mas por outro lado, Deus tem usado esse tempo para trabalhar com a gente, mãe, pai, vó, né? E nós vamos sair melhores dessas situações todas, eu creio, né? E certo dia, né, um pai chamou o seu filho, se despediu e disse: eu tô indo trabalhar, filho. E o filho disse: não, pai, não vai, porque eu tenho um assunto muito importante. Não, filho, eu tô indo, preciso trabalhar. Mas, pai, agora eu preciso muito de você. E ele disse: não, filho, agora não. Agora eu estou indo pro trabalho. E o filho ficou todo pesaroso ali, né, na porta, esperando o pai ir embora. O pai foi embora, entrou no carro. E o pai, lá mais pra frente já, e ele pensou e ele falou: o que será que ele queria? Olhou no relógio, falou: eu tenho mais uns minutinhos. Voltou. Falou: filho, o que você queria? Ai, pai, o pneu da minha bicicleta quebrou, furou e só você que sabe arrumar. Eu não consigo. Esse pai prontamente já, né, tirou o paletó, arrumou ali e trocou o pneu, deu um beijo no filho e foi-se embora. Alguns dias depois, eles estavam passeando os dois, né, numa manhã de domingo no parque, e esse pai perguntou: filho, você me ama? Eu amo, pai. E você sabe que eu te amo? Eu sei, pai. Como você sabe que o pai ama você, filho? Aí o filho pequeno, né, pensou, falou: ah, pai, você me ama porque você trocou o pneu da minha bicicleta. Então, no coração daquela criança, aquela atitude que o pai teve de resolver o seu problema, mostrou para esse filho que ele era amado. E os nossos filhos, tudo que eles precisam na vida é de amor. O ingrediente principal para se educar uma criança e para que as pessoas tenham um futuro promissor e sejam homens e mulheres de caráter é o amor. Crianças amadas são crianças, são adultos felizes, né? E agora é hora de amar seu filho. Eu não sei que idade tem o seu filho. É pequenininho, é grande, né? Adolescente. Mas eu quero dizer para você que não importa a idade. Agora é a hora de amar o seu filho. Agora. Não existe tempo melhor. Não estou falando da pandemia, estou falando do agora. Porque a gente sempre fala: se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse trabalho, se eu tivesse alguém que me ajudasse, a gente sempre coloca o se. Mas nós podemos amar os nossos filhos, né? Amanhã o seu filho pequeno vai ser adolescente. Amanhã o seu filho pequeno não vai mais trazer os amigos para casa. Hoje a gente não pode mais, né? Mas agora já, daqui a pouquinho já vai estar podendo trazer os coleguinhas de novo, os amiguinhos da escola. A criança, quando ela se torna adolescente, cada vez mais rápido eles estão se tornando adolescentes, né? Cada vez mais cedo. Eles já não querem mais a presença dos pais. Se você vai levar uma criança na escola, você leva até os 9, 10. Já com 9, no segundo ano, terceiro ano, eles já vão dizendo: não precisa entrar, não, é aqui. Não me beija, mãe, não me beija. Vó, precisa beijar agora, né?
porque eles têm vergonha dos amiguinhos. Então, agora é a hora de amar as crianças, né? Amanhã a gente vai ter crianças, filhos perto, filhos que querem estar conosco, ou vamos ter filhos bem distantes. E agora, então, com essa história das internet, dos celulares, cada vez mais cedo, eu digo que a criança, o pai que dá um celular muito cedo para a criança, está cometendo um crime. Não faça isso. Empreste o seu de vez em quando, coloque regras, mas a criança, ela precisa estar... Se o celular é dela, ela leva para a cama, ela dorme com o celular. E você perde o controle. Então, quanto mais você puder protelar, né? Eu conheço crianças que agora, nessa situação, estão com o celular depois dos 14 anos, dos 13 anos, dos 14, dos 15, tem pai que consegue, e são vitoriosos. Porque é muito difícil você controlar o que eles veem, com quem que eles falam, e as crianças correm perigo, não é? Mas a nossa live hoje é sobre amar, sobre o amor. Todo ingrediente que a criança precisa é amor. E aí você fala, mas eu amo meu filho. Mas será que o seu filho sabe que ele é amado? Será que você tem conseguido passar para o seu filho que ele é amado? O Dr. William Glazer, eu marquei o nome dele aqui porque é um estrangeiro, né? Ele tem a firme convicção, já de muito tempo, de que não existem doenças mentais. Ele afirma isso. Ele diz que as doenças mentais são resultados da frustração de duas necessidades básicas da criança, que é amar e ser amado. Ele diz que não existe criança, nem todas essas doenças mentais, bipolaridade, me fugiu agora o nome, já eu lembro, mas ele diz que quando a necessidade de amar e ser amado não é suprida, é que as crianças têm essa... E aí alguns pais podem estar se perguntando, mas como assim, né? Meu filho tem dislexia, meu filho tem... são tantas coisas, mas existe fundamento nessas coisas. Nós precisamos amar os nossos filhos, né? Nós precisamos, para que eles se desenvolvam felizes, para que eles tenham saúde mental, para que eles sejam adultos que queiram, né? Que queiram amar também. Porque a criança que ela é amada, ela ama. A criança que ela não é amada, ela não aprende a amar. Muitos adultos têm dificuldade de amar os seus filhos porque não foram amados, porque não tiveram esse carinho, o amor, a dedicação. E às vezes, principalmente antigamente, na época que eu era criança, quando o pai demonstrava amor, carinho, um afeto, para algumas pessoas significava até fraqueza, né? E eu creio que até hoje é mais ou menos assim. Se depois de um dia difícil, se ele me deu trabalho, se eu abraçar, se eu chamar para dar um abraço, um beijo antes de dormir, ele vai achar... Então ele precisa pensar, criança precisa pensar, criança, já nós vamos falar sobre esse assunto, mas nós precisamos entender que não existe hora para atitudes de amor. E eu anotei aqui algumas situações, e eu vou começar talvez pela mais difícil delas. A número 1, de como amar seu filho. Como você transmitir para o seu filho que ele é amado. Olha, temos aí Bispo Michel, Adriano, Ricardo. Muito bem-vindos, homens valorosos, pais, avós, né? E eu estou falando sobre o amor dos filhos, sobre amar os filhos. E o amor é o ingrediente principal
nós queremos, precisamos entender. A primeira parte, a mais difícil talvez, os nossos filhos precisam de que nós, mãe e pai, demonstre aos filhos que eles têm mãe e pai que se amam. Você ama o seu filho, então demonstre amor pelo seu marido. Quando a criança cresce num ambiente de briga entre os pais, de discussão, de falta de respeito, onde a mãe tá toda hora falando, eu vou largar isso, eu não aguento mais, eu vou embora. Ou então o pai toda hora ameaça ir embora. A criança, ela se sente insegura. Porque eu não sei se você sabe, mas toda criança num divórcio, numa separação, ela pensa que ela é a culpada. E ela pensa, se eu não tivesse brigado com meu irmão, se eu comesse menos, meu pai precisava trabalhar menos, se meu pai tá irritado, porque geralmente quando os pais estão irritados, o que acontece? Onde que se briga? Na hora da mesa, na hora da refeição, quando se chega em casa, na hora do banho. Então, o pai tá irritado lá fora com alguma coisa no trabalho, a mãe tá irritada com as situações na casa, talvez até com o trabalho também, e com situações das crianças. Onde tem criança tem bagunça, tem brinquedo, tem tarefa para fazer, tem roupa, calçado, não é assim? Então, as pequenas discussões, os primeiros estresses, as pequenas coisas fazem com que a gente se irrite. E quando a gente está irritado, com quem que a gente briga primeiro? É com o cachorrinho que passa na frente, não é assim? Passa já! Eu não falei! Ai, sai daqui! Só o que me falta agora é até esse bichinho. Se o filho tá por ali, vai sentar! Eu já não pedi. Por quê? Porque o problema não é ele, mas você grita com ele. Porque você tá nervosa, porque você tá estressada. Então, quando existe um clima entre o casal, né? Então, quem leva a bronca? O filho. O filho não leva a bronca mas ele leva no meio da história, né? Ele leva um cascudo, ele leva um puxão de orelha. Também tu não tá sentando direito, olha aí, né? Não é assim? Porque eu vou dizer para você, só muda de endereço. Os problemas são todos os mesmos, né? É a falta de dinheiro, é a conta que esqueceu de pagar, tantas coisas, né? A roupa do varal, né? O menino estragou o calçado, molhou a roupa, agora não tem outra para outro dia, tá frio, não é assim? São coisas pequenininhas que vão tirando. É o banheiro que ficou todo molhado, a criança que saiu molhada pela casa e molhou tudo, e agora alguém tem que limpar, e com certeza sou eu, tudo eu, sobra para mim. Então, a gente se irrita, fica nervosa com pequenas coisas, mas quando existe amor entre o casal, vai se acertando. Calma, pode deixar, eu te ajudo. Né? Amor, vem pra mim. Então, existe aquele amor, vem pra mim. Mas quando o casal tá estressado, entre eles, sobra pros filhos e não existe aquele fato de amor, de amorzinho, né? Ai, amor, que delícia de sopa, que delícia de janta. Não é assim que a gente fala? Mesmo que teve algum estresse, alguma coisa. Quando o casal se ama, existem momentos de carinho, de amor. Senta debaixo da coberta lá no sofá antes de ir dormir. Então, existem aqueles momentos de carinho. E isso é muito importante para o filho. O filho precisa ver esse respeito, esse carinho, mesmo que existam os momentos de estresse. Quando você está bem no casamento, as coisas também ficam melhores em casa, não é verdade? Então, para nos darmos melhor, o importante é não dar muita importância às pequenas coisas nesses momentos eu digo que é até um momento, né,
como que dá o nome ali quando o trânsito tá intenso ali, né? Na hora do rush, né? Então, a sua hora de rush, qual que é? Quando chega as crianças da escola, quando é a hora da janta, o marido tá chegando, a janta ainda não tá pronta, as crianças estão no banho, essa é a hora do rush, é a hora que você precisa prestar atenção, porque é a hora que saem os pequenos fights, as faíscas, né? Então, o pai e a mãe se amando, dando beijinho. Então, é muito importante que o pai abrace a mãe na frente dos filhos, que a mãe trate o pai com carinho, colocando um prato especial. Não, filho, esse lugar é o lugar do papai. Vamos colocar aqui? Não, vamos colocar essa cadeira, vamos preparar a mesa. Qual que vai ser o lugar do papai? O papai está trabalhando. Então, quando existe esse carinho da mãe, quando ela fala com os filhos sobre o pai e o carinho do pai, agora quando há xingamento, então, a criança cresce instável. A criança que cresce dentro de um lar onde os pais estão sempre se separando ou estão sempre brigando, ela cresce insegura e ela acha que ela é o problema e ela vai, a cada instante ela fica ali, né? E tem casais que às vezes o pai ou a mãe, né, sai toda hora ou um dia tá, outro dia não tá. Então, às vezes até a trabalho, mas quando existe essa ameaça, ele tá sempre inseguro. Então, é muito importante que os pais, mesmo tendo as pequenas dificuldades, que eles se abracem, que eles se beijem na frente das crianças e façam demonstração de amor para que a criança possa crescer segura. Agora, eu posso dizer para você, não é sempre assim. Algumas mães, né, estão criando aí as crianças sozinhas. E aí, como faz? Não existe mais amor, não existe mais. Já foi, já aconteceu, apóstolo, já foi, já deu, né? Como fazer então? O respeito. Mostrar para a criança que o pai é uma pessoa boa, apesar de não estarem mais juntos. Entendeu? Você não precisa destruir a imagem do pai para a criança e dizer ele é um cafajeste, ele é um galhardo, ele é um biscateiro, né? Eu não sei qual é a questão, por causa de quê, né? Ele né, é um... Não precisa disso, não precisa disso. Você tá separada, mas você diga, ele é um homem de bem. Não deu certo, não deu certo. A gente era muito imaturo, a gente era muito criança, não deu certo, né? Mamãe e papai não se amam mais, mas a mamãe ama você, o pai ama você. Não dificultar o contato do filho com o pai, entendeu? Porque o filho precisa, por mais terrível que seja o pai, o filho precisa desse pai. Precisa da presença dele. E esse filho vai crescer. E esse filho, ele vai, por ele mesmo, descobrir quem é o pai dele. E tomara que ele descubra que ele seja realmente um homem bom, um homem abençoado, né? Então, nós não podemos misturar as coisas. Primeira coisa que a criança precisa, você tá anotando aí, é pais e mães que se amam. A segurança de uma casa onde o pai e a mãe se amam. Entenderam? Então, a criança, ela não precisa de presente caro, de pai que ganha muito. É precisa que o pai e a mãe se amem. Estão entendendo? Então, isso é um problema dos mais sérios. Por isso que eu estou começando por ele. Porque muitos adolescentes, muitos jovens não querem mais nem pensar em casamento. Quando fala assim, eu não quero me casar. Quantos jovens eu tenho escutado hoje, né? Agora, se eles crescem num ambiente onde o pai e a mãe se amam, apesar de todos os problemas financeiros, apesar de todas as coisas que tem, eles vão ter um referencial, não é? Então, a maior herança que um filho pode ter, né, é o amor entre os pais. Amor, respeito, carinho, não é? Então, se você tem aí uma situação de separação, tenha o respeito, não fale mal. Os problemas de caráter, os problemas de mentira, não precisam ser passados para o filho. O filho cresce e ele descobre. Então, você diga,
O pai e a mãe não estão mais juntos, mas não é por sua causa, deixe bem claro isso. O pai e a mãe amam você. Então, às vezes, né, a criança não entende muito. Hoje é muito fácil a criança confundir por causa das novelas, principalmente as casas onde às vezes a avó não é crente, alguma, né, o pai não é crente, não é cristão, então onde às vezes a mãe, né, assiste novelas, então a criança entende que casamento é aquilo ali, sexo. E ela precisa entender que o casamento não é sexo, casamento é amor. O sexo vem de gorjeta, entenderam? Então nós precisamos estar muito certos disso para passar isso para os nossos filhos, porque a mídia trata de fazer essa conotação sexual, né? De beijo de língua, na área sexual. E isso não tem nada a ver com casamento. Isso tem a ver, sim, com outras coisas, né? Essa parte é importante no casamento, mas ela, para a criança, é importante que ela saiba não sobre sexo, mas sobre amor, sobre respeito, sobre carinho, né? A segunda coisa que a criança precisa também é amor. É amor de você, o seu amor para com ele. E esse amor tem que ser um amor incondicional. E eu digo que esse amor é o amor de Jesus por nós. É um amor que não importa o que o filho faça, você vai continuar amando. E você precisa dizer isso para ele. Então, quando a criança faz alguma coisa feia, quando ela é desobediente, você precisa dizer a ela que você não gostou da atitude. E não dizer para ela, eu não gosto mais de você. Como assim não gosta mais de mim? Muitos pais fazem isso. Muitos avós faziam isso. Porque antigamente se colocava muito essa conotação. Ah, você tá fazendo arte. Eu não vou gostar, eu não gosto mais de você. Sai daqui, eu não gosto mais de você. Não quero nem ver você. A gente fala. E tem pai que fala isso. Não quero nem ver você. Como assim? Você gosta dele, sim. Você não gosta do que ele fez. Isso não pode se fazer. Você está judiando do cachorrinho. Não se maltrata os animais. Você derrubou a comida. Isso acontece. Então, eu lembro que quando eu era criança, a gente era castigado. Eu recebia, né? Tapa na mão, cascudo na cabeça, se derrubasse uma comida, se quebrasse um copo. E são coisas que acontecem. E o pai e a mãe também derrubam comida de vez em quando. E também quebra copo de vez em quando. Então, o que acontece? A criança, ai, agora estraguei. Então, você diga para ela, não, calma, eu vou te ajudar. Isso acontece. Tá entendendo? Agora, se a criança ali fez birra e desobedeceu e acabou pegando o copo, virou e você tinha falado para não pegar, tá vendo? Você pegou, então diga para ela, viu? Você precisa obedecer. Se você tivesse obedecido a vovó, se você tivesse obedecido a mamãe, não tava tudo virado. Então mostrar para ela que o que ela fez de errado não foi o virar o copo, foi a desobediência. E a desobediência acabou trazendo um transtorno para ela. Então nós precisamos mostrar muito isso para a criança, que ela é amada apesar de que você não gostou que ela brigou lá na escola, que ela não obedeceu a tia ou a prof, né? Que ela não fez o exercício, que ela fez alguma coisa errada lá, você maltratou você falou aquelas coisas feias lá, isso não se faz. E isso não se faz, você não vai mais fazer isso. E aí, conversar, pôr na disciplina, né? Mas mostrar para a criança que a criança, ela precisa ser amada. Porque se não vira aquele... Ou então, ela só é amada se fizer. Eu tive situações assim na minha casa, que a minha mãe cobrava muito o trabalho, né? De lavar louça, de fazer as coisas, se a gente tivesse sentada, eu gostava muito de ler, de estudar, de escrever, então às vezes já tinha acabado, e ela falava, o que tá fazendo aí?
por que tu não tá lá secando a louça? Porque às vezes nem tinha louça para secar, mas era tão hábito dela de cobrar isso, que na hora eu me assustava, eu já saía correndo, e às vezes a louça já nem tava mais lá, às vezes o papai já tinha secado, ou então alguém já tinha guardado, né? Mas quando ela olhava para mim, ela tava assim. Então, a gente se torna aquele adulto tarefeiro que não consegue descansar nunca, tá entendendo? Então, às vezes, a gente cobra isso da criança. Cobra, se você fizer para mim, eu vou gostar de você. E não é assim. Se você fizer, nós vamos fazer algo junto. Eu vou gostar muito que você me ajude, mas não é porque eu vou gostar de você se você me ajudar, não. Né? Mostrar para a criança que ela é amada, sim, apesar de. Então, nós precisamos de ter essa clareza com a criança. A criança precisa entender isso e nós também precisamos, né? E outra coisa que nós precisamos, o ponto número 3, é amar através do contato visual. Quantas vezes a gente está tão ocupado vendo TV, vendo um jogo no WhatsApp hoje, e a criança está falando e você não tira o olho daquele celular. E a criança está ali, mãe, 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 para menino. Aí de repente ele perturba tanto que você vira e fala assim, o que você quer? Então nós precisamos parar um pouco e olhar para a criança e conversar. Quando você for conversar com ela, converse olhando para ela. Ela é um ser humano, né? Por mais se ela é bem pequenininha, pegue no colo. Se você for ter um bate-papo com ela, sente na altura dela, né? Sente do lado, sente no chão. Olhe para ela. É muito importante o contato visual. É muito importante porque a criança, qualquer coisa, se você pedir para ela algo para que ela faça algo para mim. Ela vai fazer olhando para você, para ver se você está concordando, para ver se você está aprovando. Ela precisa da sua aprovação. Então ela estará olhando para você o tempo todo. Então nós precisamos, a criança precisa desse contato, olho no olho, né? Ela se sente segura com o seu olhar. E às vezes a gente fala assim, vai, pode ir, vai que eu tô olhando daqui. Ai, aí, né? Aí a criança... E isso não importa, não importa. Às vezes já é adolescente e a gente já não tá mais aquele contato, né? Mas você olha na hora de sair, né? Às vezes a gente fala assim, né? Tira esse fone, olha pra mim, olha pra mim. Eu amo você. E dá um abraço. É muito importante esses minutinhos de aproveitar a despedida para a escola, a chegar. Nossa, você chegou, nem me deu um abraço, vem aqui. E aí, olha bem como foi o seu dia, né? Eu lembro, quando eu falo sobre isso, quando eu penso sobre isso, eu lembro da minha neta, que ela diz que todos os dias, quando ela chega da escola, a mãe pergunta como foi o seu dia. E o dia que ela não pergunta, ela fica esperando. Aí daqui a pouco ela fala, e aí, Isabela, como foi o seu dia? E esse são coisas pequenininhas que a pessoa, ela sente amor, ela sente interesse. O filho sente o interesse do pai por ela, né? Sente o amor. A quarta coisa que o filho, que você precisa como pai, é amar. Tudo é sobre amor. Por isso que eu disse, o amor é a coisa mais importante para o filho. Mas amar através do toque. E através do toque você precisa amar enquanto pode, porque a criança cresce e o adolescente odeia toque, ele odeia abraço, ele não quer abraço, ele não quer, né? Então, enquanto criança, né, você precisa dar o colo, o afago, o cafuné. É muito importante. A criança, ela se sente amada, o bebê, ele se sente amado quando ele sente a mão da mãe. Ela fica ali. Eu lembro que uma das minhas meninas, ela dormia
segurando na minha mão. Aí, às vezes, eu já estava cansada, né? E eu ia soltar, mas ela não estava dormindo muito ainda, ela puxava a minha mão, né? Então, a gente precisa de amar com toque, o cafuné, passa. E quando eles se tornam adolescentes, que eles não gostam, como que a gente faz? A gente aproveita aquele horário que eles estão sentados à mesa, você passa para levar um prato, para levar um copo, passa a mão nas costas, passa a mão no braço, aproveita aqueles dias que o adolescente está com o, né, com uma contusão na perna, tá com uma dor nas costas, né, a menina tá com cólica, você vai lá, faz um agrado, leva um chazinho, põe uma bolsa de água quente, né, e dá aquela fofada, né, ou então você pode brincar, né, com um menino que já tá 10, 11, 12, mocinho, eles já se acham uns mocinhos, não vai querer ficar beijando a mãe, né, mas então o que você faz? Você brinca de fazer cócega, para isso tem que largar o celular. Tem que largar o celular. O celular é o inimigo número 1 do amor. Então, eu amo esses aparelhinhos que a gente tem aí, mas eles são instrumentos de bem, mas você precisa controlar eles e não eles controlar você, entendeu? Então, perto dos seus filhos, largue o celular, desligue o celular e tem esses momentos de contato visual, de perguntar, de se interessar. A criança precisa disso. Ela precisa para se sentir amada. Então, aproveita, rouba beijo na cama, quando vai dormir, quando vai se despedir. Existem muitos modos. A mãe inteligente, o pai, né? O pai é aquele, né, que o toque do pai é diferente, né? Eu cheguei, dá aqueles abração, filho. E às vezes a gente pensa, homem não beija homem, né? Eu acho tão bonito quando meu filho chega, abraça meu marido e dá um beijo, porque ele aprendeu isso. Né? Meu pai não beijava o pai dele, mas quando chegou na minha casa e viu meus irmãos tudo marmanjo, pai de rapaz, de moço, chegava na casa do meu pai, beijava meu pai. Meu marido conta que ele ficou doidinho para chegar na casa dele e lascar um beijo no seu Otávio, né? Então, depois disso, aí ele, quando chegou na casa dele, o seu Otávio deu umas estranhadas assim, né? Mas porque não cresceu habituado. Homem beija homem, sim. Homem beija o pai, né? Beija a mãe, né? É muito importante. Então a gente precisa criar esse elo, esse contato. A criança sente sente a falta, né? E ela precisa disso. Então é muito importante.